Boa noite. Que Deus abençoe a sua vida e que seja uma noite proveitosa, tanto os louvores como a palavra de Deus. Eu peço que você abra sua Bíblia em Atos, capítulo 17. Livro de Atos, capítulo 17. Do 28 ao 31. Atos 17, 28 ao 31. Diz o texto: Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata, à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porque estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Disse Lucas, registrando as palavras de Paulo. Muito bem. Esses textos, esses versos que nós lemos, faz parte do discurso de Paulo em Atenas. Atenas, capital da Grécia. Quando Paulo chegou em Atenas, ele se sentiu tão mal, porque por onde ele passava naquela cidade, olhava, ele via monumentos, via estátuas, via imagens dos deuses gregos, do panteão grego, por tudo que era lado. Então, aquilo deixou o coração dele muito triste, porque era uma cidade que exaltava a sabedoria, mas estava presa a muita superstição. Era algo semelhante de você chegar lá na Índia, hoje, século 21, se deparasse com uma bandeja grande de leite e um monte de ratos ali sendo adorado como um deus. E você fica pensando, onde é que esse povo está com a cabeça de pensar desta forma? Mas a cultura é algo que prende, ela vai passando de geração em geração. E então, você fica perturbado ver que o ser humano ele pode se prender com coisas que para você são absurdas. Você chegar às margens do rio Ganges e ver tanto o pobre como o rico entrando num rio sujo, onde todos os esgotos das cidades desembocam nele. E você diz, puxa, como é que as pessoas são capazes de fazer isso, pensando que vão receber alguma bênção? Porque a ideia é essa, né? De que o rio é sagrado. Então, a cultura, ela pode prender um povo. Mas se você tem o conhecimento da verdade, você vai ver aquilo penosamente. Foi o que aconteceu com Paulo, quando ele chegou em Atenas, que viu tudo aquilo diante dos seus olhos, e um comentarista disse que em Atenas era mais fácil você encontrar um Deus do que um homem, para você ver a quantidade de monumentos que existiam naquela cidade. Então a cidade era presa na superstição e na cultura, na adoração aos deuses, aos semideuses, aos heróis da Grécia Antiga. Isso foi passando de geração em geração. Então, Paulo, ele resolveu falar de Jesus nas praças, nas sinagogas. Enquanto ele estava em uma praça, alguns ouvintes
a Bíblia, o texto aqui do verso 18 diz: filósofos, epicureus e estoicos. Então eram homens que gostavam do saber. Ficaram intrigados com aquilo que Paulo estava falando e o convidaram para ele se deslocar para uma colina, a colina de Ares, que era um local de debate. E Paulo prontamente disse: estou dentro, nós vamos. Naqueles dias, a cidade de Atenas, ela diz, Lucas, que não se importava com outra coisa senão de conhecer alguma coisa nova. E o que Paulo estava falando era novo para aqueles ouvintes, dentro daquela cultura. E Paulo foi. Nós conhecemos essa história, você conhece essa história. Então, quando Paulo foi, e a estratégia dele? Ele sabia que na cidade tinha muitos monumentos. E ele sabia que no trato com o ser humano, você precisa de jeito. Você não pode chegar e meter o pé na porta. Você tem que ter tato para se relacionar com as pessoas. Então, Paulo, ele usa uma palavra delicada, dizendo que, e até de forma elogiosa, ele diz: eu tenho observado que vocês são muito religiosos, né? Vocês têm aí os seus deuses, mas eu passei por um local e encontrei um altar ao Deus desconhecido. Então ele já pega isso aí para envolver aqueles ouvintes no que ele tem para falar, porque na realidade ele não perdeu a oportunidade, ele tinha algo para falar. Isso pulsava no coração dele, porque um dia Paulo foi muito ignorante. Foi um homem de grande saber secular, mas ignorante quanto à obra de Cristo, porque ele perseguiu, ele prendeu muitos cristãos, e talvez foi culpado da morte de muitos cristãos. Mas quando ele conheceu Cristo na estrada de Damasco, a sua vida foi transformada. Então, ele entendeu o que era ignorância. E ele sabia, mesmo diante daqueles homens que exaltavam o saber, ele estava diante de homens ignorantes quanto ao Deus eterno. Veja, os epicureus, eles achavam que havia um Deus distante, mas ele não se envolvia com as coisas da terra. O homem estava aqui dada a sua sorte, e poderia fazer o que ele quiser. Diante disso, eles procuraram o prazer. Então, era a categoria de filósofos que estavam preocupados com o prazer, como desfrutar do prazer. Mas também eles criam que quando o homem morria, acabava. Não existia uma alma, não existia uma vida após a morte. E os estoicos, eles estavam muito interessados na vida prática, na virtude, em viver bem com o seu semelhante, evitar as dores no máximo possível, mas tinham uma visão vaga de Deus, quando tinham, mas nunca se interessaram por se aprofundar com relação à vida eterna, a vida após a morte. Então eles tinham falta de algo, e Paulo tinha o que eles precisavam. Por isso que Paulo entendeu a situação daqueles homens, daquela cultura, e sabiamente ele começa a falar: bom, eles não creem como eu creio, então eu vou apresentar o Deus de forma que dá um choque até na crença popular, que havia outros homens ali, que criam na história, na mitologia grega. E ele diz: olha, vocês têm um Deus desconhecido que vocês não conhecem, mas eu sirvo a esse Deus. Eu sirvo a esse Deus, então ele já puxa a atenção, porque quem não conhecia esse Deus desconhecido, queriam conhecer agora, eles queriam saber, e agora, quem é esse Deus desconhecido? E Paulo começa a pregar o evangelho a partir daí, dizendo que esse Deus que ele serve, ele diz: vocês não conhecem, mas eu sirvo esse Deus. É o Deus que fez os céus e a terra. Então ele é o Criador. Ele não é um Deus que surgiu dentro do cosmos, que uma hora
ele cria a terra, e na outra hora ele é a própria terra, como alguns gregos criam. Uma confusão só. E Paulo especifica e diz tudo, desenha para eles. Ele criou, é criação dele. Ele existe eternamente. Criou os céus e a terra, tudo que existe, ele criou. Nada diferente do que Paulo falou aos Romanos 11, 36, dizendo: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Estava gravado no coração dele. E ele está passando aqui de outra forma. Todas as coisas que existem foram criadas por ele. Então ele vai dizer também aqui que de um só ele criou todas as raças. Ele puxa para o Gênesis, Adão e Eva, para a verdade, o livro de Deus. Ele disse: não nasceram muitos, mas um casal, e ele se multiplicou. O Deus de um fez com que todas as raças existissem, e houve uma migração. Está tudo aqui implícita, mas está no argumento de Paulo, e colocou cada um em seu lugar, dando seus limites. E depois ele faz essa afirmação, do verso que nós lemos, a partir desse verso: pois nele existimos, nos movemos, nele vivemos, nos movemos e existimos. E para fortalecer, ele puxa ainda um dito pelo menos de 2 poetas da Grécia Antiga, que diz: porque dele também somos geração. Como disse os vossos poetas, porque dele também somos geração, descendência. E um dos escritos desses poetas fizeram essa citação. E Paulo puxa para enfatizar o que ele queria dizer. Então, a primeira afirmação aqui no verso 28, Paulo diz: pois nele vivemos. Nele vivemos. Ele nos deu o fôlego da vida. Nós respiramos, nós temos uma vida real. E essa vida só existe porque Deus fez dessa forma. Ele é o autor da vida. O salmista, no Salmo 84, 2, diz: a minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Porque nada poderia existir, nós não poderíamos existir, se nós não tivéssemos de fato um Deus vivo. O Deus vivo, aquilo que tem vida, aquele que tem vida, é o único que pode gerar vida. Não pode ser diferente. Eliseu pediu para o seu moço colocar o bastão, o seu cajado, sobre o rosto de uma criança que tinha morrido. E ele colocou, e nada aconteceu. Até que Eliseu foi lá e se deitou sobre a criança. E a criança veio e teve vida. Porque vida só pode gerar quem tem vida. Nós vivemos porque Deus nos deu a vida. E Ele é o Deus vivo, como diz as Escrituras. E Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses 1:9, disse: porque eles mesmos anunciam de nós, a nosso respeito, da nossa entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro. Quando Paulo pregou o evangelho lá em Tessalônica, ele está dizendo: os da Macedônia falam que quando nós entramos, vocês mudaram, vocês adoravam ídolos, imagens dos deuses que foram passados por tradição a vocês, mas agora vocês se converteram ao Deus vivo e vocês servem ao Deus verdadeiro. E é uma mudança extraordinária quando isso acontece. Nós vivemos, aqueles gregos, a noção que eles tinham da vida era o que poderiam colher da sua prática no dia a dia. E Paulo mostra uma vida que é muito mais ampla, que ela vem do Deus vivo, que nos fez a sua imagem e semelhança. E porque Ele nos fez seres viventes, dele veio o fôlego da vida,
Ele exige alguma coisa de nós, isso é importante a gente saber. Então tem um modo de se viver. Não é para se viver do jeito que nós queremos. Tem um modo de se viver. Mas ele diz mais outra coisa. Pois nele vivemos, mas também nele nos movemos. E é interessante isso. Nos movemos. Aquelas imagens que os gregos ali de Atenas adoravam, eram esculturas belas, eram arte, mas não se moviam. Eram formas do que eles pensaram a respeito de seus deuses. Paulo diz, olha, atenienses, nós nos movemos, nós estávamos numa praça, agora nós estamos aqui na colina de Ares. Nós nos movemos, Deus nos deu essa característica, Deus nos fez desta forma, Ele fez com que os nossos órgãos, o nosso ser se movesse, tudo se move dentro de nós, e tudo se move fora de nós, o universo se move, na terra as coisas vivas se movem, isso é prova do poder do Deus vivo. Nós podemos nos deslocar, nós podemos agir, podemos pensar, e é importante. O homem inteligente, ele é forçado, e Paulo está falando para homens sábios, inteligentes, forçados a pensar, a se movimentar a sua mente. O que é que vocês estão adorando? A quem vocês estão servindo? O Deus que eu sirvo, o Deus desconhecido para vocês, ele é muito conhecido de mim. E ele me movimenta, ele me põe em movimento, ele me trouxe para cá, era isso que ele estava dizendo. Ele é o Deus dinâmico, ele é a fonte de todo o movimento, de toda a dinâmica. E ele nos deu a capacidade de movimentar, de falar, de fazer, de criar, de fazer quantas coisas nós desejarmos. Mas a capacidade que ele nos deu é uma característica dele. Ele também se move. É o Deus que se move em favor dos homens. Por quê? Porque a percepção de muitos daqueles homens que estavam ali era um Deus distante. E olhe lá, para alguns, um Deus que não estava preocupado com a terra. Paulo, ele diz assim, ele que nos move, ele também se move. E de fato, Deus se move. Primeira coisa que o livro da Bíblia abre é dizendo que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Deus se move para criar aquele ambiente da sua criação extraordinária. E ele se move em direção ao homem. Quando eu estava hoje pensando a respeito desse movimento de Deus, então eu lembrei daquele episódio de Josué diante de Jericó. Então ele está se preparando para aquela batalha, e ele, de repente, talvez ali no amanhecer ou entardecer, ele vê um homem com a espada na mão. Isso está em Josué 5, do 14 ao 15, e ele pergunta para aquele homem, a impressão que eu tenho é que ele não tinha uma visão perfeita, estava na penumbra, e ele diz, você é um dos nossos? Ou um dos nossos adversários? Um dos nossos adversários? E a resposta que ele escuta é extraordinária. Então aquele homem que estava com a espada na mão, disse, não, eu não sou, nem dos teus adversários. Eu sou um príncipe do exército de Deus. Um príncipe do exército de Deus? E depois ele diz assim, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Você sabe o que significa isso? Na Bíblia só existem 2 citações em que é mandado o seu ouvinte tirar as sandálias dos pés. No Sinai, quando Deus falava na sarça ardente,
E quando este que Josué viu e pensou que era um homem, diz a mesma coisa. Isso significa dizer que não era um homem. Mas, com toda certeza, o próprio filho do homem. Porque ele disse: eu sou o príncipe do exército de Deus. Tira as sandálias dos teus pés. Deus se movimentando em direção ao homem. Josué estava aflito, tinha que fazer o que Deus determinou. Mas mesmo assim Deus se movimenta em direção. É um Deus diferente daqueles dos gregos, que eles não conheciam. É o Deus que se importa. É o Deus que realmente Ele se movimenta. Como estás? Como você está? Como está o seu coração? Como está a sua vida? Saiba que nós temos um Deus que se movimenta em nossa direção. Ele só não nos colocou para movimentar, ou até movimenta a minha vida e a sua em direção a outros que precisam de uma palavra, de encorajamento, ou do Evangelho. Daniel, quando ele estava preso dentro da cova dos leões, o rei Dario disse algo muito interessante. Ele disse, chegando à cova, chamou por Daniel com uma voz triste, e falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo. Aquele homem sabia que Daniel não servia a uma imagem, eu digo, mental, de um homem que criou, ou de uma cultura, mas que o Deus de Daniel era o Deus vivo. Vivo, ele tem existência própria. Ele faz, Ele atua em qualquer parte do mundo e do universo. Ele é Senhor de todas as coisas, então Ele é o Deus vivo. Ele não é um monumento que alguém criou e acha que tem algum poder. Ele vive eternamente. Dar-se-ia o acaso, ou caso, de que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Daniel estava dentro da jaula dos leões, uma caverna, mas com muitos leões. Mas a expressão aqui extraordinária é do rei, que diz: tu que serves ao Deus vivo. Ele é capaz de fazer alguma coisa por ti, Daniel. E Daniel vai dizer: ele fez, ele já se movimentou. Ele enviou o seu anjo e travou a boca dos leões. Porque o meu Deus se movimenta. E Ele movimenta por causa de uma alma, uma nação. Ele faz qualquer coisa. Ele movimentou, e Paulo vai falar aqui. Ora, por muito tempo Deus não levou em consideração o tempo da ignorância, mas agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Então, é um chamado ao arrependimento. Então ele diz: porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e deu crédito diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quem é que ele está falando? De Jesus. Ele está dizendo: houve um tempo que Deus relegou a ignorância dos homens, mas a partir de agora a história é diferente. Ele enviou o seu Filho, Ele movimentou o seu Filho dos céus à terra, habitou entre os homens para dar sua vida em favor de muitos, dos homens. Mas também Ele exige a responsabilidade individual dos homens. Então, quando Paulo, ele afirmou: pois nele vivemos, nos movemos e existimos, ele nos deu existência. Nós existimos de fato e nunca poderemos perder essa existência. Ou para o céu, ou para o inferno, o homem existirá. Ele estava dizendo para aqueles ouvintes: vocês que não acreditam na existência após a morte estão enganados. O meu Deus, Ele jamais ia perder uma criação tremenda como o homem, fantástica. Ele vai preservar a identidade do homem, o espírito do homem,
com as características do homem, embora tenha um novo corpo. Nós existimos e sempre existiremos. Deus, Ele faz coisas tremendas. Ele se movimenta, e movimenta mesmo. Não só movimenta, mas como transforma. Eu vi um documentário e um homem já idoso falando do que ele pensou quando ele era jovem fazer com Billy Graham, numa cruzada de Billy Graham. Billy Graham foi um grande pregador batista americano, circulou por todos os Estados Unidos e por muitos países. Mas a gente não entende como uma pessoa, ela pode se prender na ignorância, até a gente desconfia que o nosso adversário, ele envenena o coração de alguém, né? Pode se prender na ignorância e buscar o mal de alguém. O que esse homem, já na sua velhice, estava dizendo naquele documentário? Que ele, quando era jovem, ele e 10 amigos conseguiram algumas armas e queriam matar o Billy Graham dentro de uma cruzada, num estádio lotado de gente. E a gente sabe que o ódio pelo outro pode provocar coisas que a gente não consegue entender, né? Foi o caso agora desse moço nos Estados Unidos. Por que uma pessoa pode chegar a esse ponto de matar alguém porque não concorda com o que ele fala? Você não concorda, você não tem que levantar contra o outro. Deixa ele lá. Então, naquela cruzada, aqueles moços, cada um ficou num ponto. E enquanto Billy Graham pregava, ele disse: começou a acontecer algo dentro de nós. Então, eu ouvi a voz de alguém falando comigo e dizia: por que você está irado? Por que você está com raiva? Por que você pretende fazer isso? Eu te amo. E ele disse que daqui a pouco, quando ele olhou aquele estádio lotado de gente e uma multidão indo à frente, e Billy Graham estava ali, e ele disse que a presença de Deus foi tão forte que atraiu o coração dele, e ele foi lá na frente e estava com aquela multidão. E ele disse: naquele dia aconteceu um milagre. Deus moveu meu coração. Não só o meu, mas de 9 dos 10. E o 10º também não conseguiu fazer nada, embora não foi à frente e não entregou a sua vida para Jesus. Naquela cruzada, 9 homens estavam curvados diante de Deus, diante da pregação do Evangelho, transformado agora ali, e não mais sentindo aquele ódio que ele estava sentindo, porque aquele homem falava de Deus. Deus pode fazer coisas tremendas. Ele continua o mesmo. Ele nos deu vida. Ele nos põe em movimento. Paulo estava ali porque Deus o levou. Billy Graham estava naquela cruzada porque Deus o levou. Deus usa os seus servos. E se não tiver um servo, então ele vai usar sonhos, alguma coisa. Mas a ferramenta que ele ama usar são os servos dele. E ele faz isso com muito prazer, para o bem de outros, para mostrar que ele continua sendo Deus vivo, que a ignorância pode acabar a partir do momento que o homem se curva diante de Deus e conhece a sabedoria de Deus Cristo crucificado e ressurreto ao terceiro dia. A ignorância vai ter um preço para o homem. Naquele momento, naquele breve discurso, estou concluindo, Paulo, ele pregou todo o Evangelho. Paulo falou o que tinha de falar. Aqueles homens não eram mais ignorantes. Embora a resposta deles, alguns escarneceram. Outros disse: nós vamos ouvir mais adiante, mais, nós queremos ouvir. Havia alguma chance para isso. Mas outros creram. Diz o texto, entre eles, Dionísio e Dâmaris. Entre eles, não foram 2, entre os que creram. Nós não temos muita citação, ou quase nada, ou talvez nenhuma citação
da igreja em Atenas. Nós temos de várias cidades do mundo antigo, mas nós tínhamos crentes ali. E com certeza Deus moveu o coração desses crentes para alcançar muitas almas em Atenas. Você não tenha dúvida. O coração de Paulo pulsou por aqueles homens. O coração de Deus pulsa pelo incrédulo, pelo aquele homem que está perdido, por aquele que não conhece nada de Cristo, ou por incredulidade, ou por ignorância, não importa. É alvo da graça de Deus. E quando eu vejo isso aqui, eu disse, olha, Deus pode usar a nossa vida. Pode, só precisa ter a prontidão. O que vai falar? Paulo usou a coisa mais simples, nada sofisticado. Ele não utilizou coisas difíceis, mas usou o Evangelho, o que Jesus fez. Falou sobre Deus, sobre o homem, sobre o que Deus fez. Então, nós podemos ser usados por Deus? Podemos. Podemos ser instrumentos na mão de Deus? Podemos. Se você não deseja ser usado por Deus, é triste. Você pode alegar, mas eu não sei nada. Você sabe alguma coisa. E Deus pode fazer algo com o que você tem. Provocar algo na vida de uma pessoa. Às vezes, só você orar pela vida de uma pessoa, Deus já movimentou seu coração e também movimentou algo dentro daquela pessoa. A vida é um movimento. Ela não para com a morte. Porque os que estão em Cristo se movimentarão nos céus da glória. E os que estão e irão para o inferno também se movimentarão lá. É tudo dinâmico. Então, meus irmãos, eu acho que a gente não pode perder tempo. Nós precisamos pedir a Deus para movimentar a nossa vida. Eu não sei como é que você se sente, mas às vezes eu me sinto um servo inútil. Não sei se você tem se sentido tão útil a Deus, mas eu acho que é a esperança quando a gente se sente inútil. A esperança de Deus nos movimentar para fazer algo que está no coração dele. É impensável a gente se acomodar com o que nós temos. E se você prestar atenção, nós temos muito. Nós temos um livro que eles não tinham naquela época. Nós temos um conhecimento de Deus muito maior do que os crentes primitivos tinham. Talvez nós não tenhamos o poder que eles tinham, mas nós temos o conhecimento. E Deus pode movimentar o nosso coração. Pode nos movimentar. Ele nos chamou para isso, impulsionar a nossa vida e de outros. Mas isso não acontece se nós estivermos parados, dormindo. Nós precisamos estar atentos. As oportunidades, elas surgem. E como é que nós vamos aproveitar? Não era porque Paulo tinha um grande saber que ele aproveitou a oportunidade, é porque ele estava atento. Quando eles chamaram, Paulo disse, estou pronto, vamos lá. Ei, você pode fazer uma visita lá à minha vizinha? Vou. Quem sabe Deus não está querendo que ela escute alguma coisa. Você pode fazer uma visita a um hospital? Tem um parente meu. Quem sabe Deus não está querendo tocar naquela vida. Uma vez eu fui chamado ao hospital. E eu cheguei lá e o moço, ele falou, eu já falei isso uma vez aqui, o sobrinho da Silvana. Ele falou, olha, eu tive um sonho maravilhoso, que eu comia umas frutas que não vi aqui na terra, e comia de tudo, coisa que eu não posso comer. E eu queria que o senhor orasse por mim, porque eu quero ir para o céu, disse ele. Uma criança e a esposa do lado e 3 enfermeiras. E eu disse assim, você tem certeza do que você está pedindo? Ele disse, eu tenho absoluta. Eu vi Jesus, eu vi o céu. É um lugar maravilhoso. Aí eu disse, bom, então vou orar. E orei, pedindo para Deus recebê-lo. Aquelas enfermeiras estavam chorando, porque não é uma coisa que alguém pede, né? Mas ele estava pedindo com convicção, ele sabia que Deus tinha feito por ele.
E aí eu orei com ele, depois alguma enfermeira me chamou, eu orei com ela na salinha do lado, estava com a vida atribulada. O que eu estou dizendo é que Deus pode usar a minha vida e a sua vida em coisas, aparentemente, você vai numa visita, mas chega lá, tem algo, e você pode ser útil a Deus. E Deus pode tocar naquelas vidas, e isso a gente pode ver como um movimento de Deus nos corações, pela sua palavra, usando a sua vida. E um dia depois aquele moço faleceu. Então ele, realmente, o que ele falou era verdade, Deus estava chamando ele. E Deus nos chama para a gente fazer algo ainda, enquanto resta o tempo, não é? Nós estamos aqui, mas o tempo passa rápido, muito. A geração mais antiga já foi, está indo. Todos vamos. Mas que bom que se a nossa vida tiver algum sentido aqui, e ela pode ter, ou você sabendo muito ou pouco, que Deus se importa com isso. Ele se importa mais com a disposição do seu coração. Será que você está disposto a ser usado por Deus, usada por Deus? Ou você prefere que Deus abençoe a sua vida e está tudo bem? Você tem algum desejo na sua alma de servir a Deus? Paulo chamou aqueles atenienses ao arrependimento. Às vezes nós queremos e desejamos uma vida muito cômoda. Nós queremos sentar, ouvir, ser alimentado, mas fica por isso mesmo. Mas você acha que é isso que Deus quer? Deus se importa. Ele se importou com a sua vida, Ele não se importa com a vida dos outros. E é melhor dar do que receber. É melhor fazer algo pela vida do outro do que você pela sua própria vida. É muito melhor. Você por acaso entende isso que eu estou falando? Ou você vai deixar para depois? O que será que existe o depois? O tempo é hoje. A Bíblia diz: o tempo é hoje. O hoje, o amanhã com Deus. Talvez o Senhor te dê alguma experiência essa semana. Mas você precisa estar muito atento e desejoso de coração que Ele te dê. Porque se você não estiver, eu não vejo Deus trabalhando com ninguém desinteressado. Ele trabalha com pessoas que realmente o coração está aquecido para ser útil de alguma forma. Você quer ser usado por Deus? Você quer ser instrumento de Deus, ser movimentado para Deus movimentar outras vidas? Você entende essa urgência, essa necessidade, e de que você é um instrumento que Deus pode contar para fazer algo na vida de alguém? Então eu quero orar pela sua vida. Eu peço que você fique de pé. Se você entende isso, que você se coloque de pé. Se você não entendeu, bom, então não tenho o que fazer com a sua vida. Mas entenda, feche seus olhos. A sua vida é muito preciosa, mas a vida do outro também é. A vida das pessoas, Deus se importa. Deus deseja fazer algo na sua vida. Ainda que você ache que não tenha capacidade alguma, Deus dá a capacidade. Ainda que você esteja com seu coração frio, Deus pode esquentar e movimentá-lo. Deus pode fazer muito mais do que pedimos e pensamos. Você pode estar morto, Deus pode te ressuscitar. Você pode ser um crente relapso. Pode ser um crente egoísta que não se importa com os outros. Deus pode mudar o seu coração. Deus pode movimentá-lo. Deus que nós servimos é o Deus vivo. Ele tem o poder de tudo, de trazer vida até onde não tem. Se você não tem sido interessado pelas vidas, pelas pessoas, Deus pode provocar isso no seu coração e mudar a sua história. E lhe tornar um instrumento vivo
Paulo alcançou tantas vidas e era um homem simples. Deus pode fazer o mesmo com a sua vida. Deus tem algo para a sua vida. Põe o seu coração diante de Deus, se curve diante dele, no seu coração, e peça para Deus fazer algo nesta noite. O tempo é agora. O Evangelho é algo sério, a vida é séria. Leve a vida a sério. Deus quer usar a sua vida. Senhor, te peço, por tua graça, tu que és o Deus de graça infinito, Deus vivo, que nos deu existência para um propósito. Não foi para vivermos para nós mesmos, mas para a utilidade, para sermos úteis aos teus propósitos. Não para sermos meros adoradores ou supostos adoradores, mas para sermos instrumentos da tua mão, homens e mulheres usados pelo Senhor. Deus, movimenta o nosso coração. Começa por dentro, na nossa alma, no mais íntimo do nosso ser. Abre, tira, Senhor, a preguiça. Tira, Senhor, a falta de ânimo e coloca o ânimo. Tira o medo, coloca a ousadia. Abre os nossos olhos para vermos a realidade da vida presente e da vida futura. Abra os nossos olhos para vermos a realidade do Senhor, o Deus vivo, que provoca a vida, que movimenta o teu espírito no interior do homem para provocar vida. Provoca a vida nesta noite. Liberta homens e mulheres da morte. Ó Deus da apatia espiritual, faça a tua obra nesta noite, ó Deus. Levanta a tua igreja, traz vida sobre a Igreja Batista Central. Abre os olhos espirituais do coração. Provoca pelo teu Espírito uma mudança no mais íntimo da nossa alma. De todos que estão aqui, Senhor. Para que não sejam meros ouvintes, mas homens e mulheres que se dedicam à tua causa, ao teu reino, que têm vontade de serem usados pelo Senhor. Estão dispostos. Deus busca homens e mulheres dispostos, corações que ardem pelo Senhor, e se não há o ardor, Deus coloca o ardor. Coloca, Senhor, o ardor no coração da tua igreja. Deus, nos faça sair com essa esperança de que podemos ser usados pelo Senhor, podemos ser bênçãos na vida de outros, e é para isso que nós existimos. Faça isso no meio da tua igreja e dê experiências aos teus servos e tuas servas nessa semana. Use a vida deles, ó Deus, as nossas vidas, para os teus propósitos. Movimenta os teus santos, movimenta o teu espírito, para a glória do teu nome. Ó Deus, nós te suplicamos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.